Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Nós, caro ouvinte, estamos aqui e hoje nós iremos dar continuidade na pregação que nós iniciamos ontem. Isso mesmo, nós estamos aqui aprendendo acerca das orientações para a igreja peregrina, porque a igreja do Senhor Jesus, ela é peregrina, ela está peregrinando nesse mundo, mas ela não pertence a esse mundo. O texto para a nossa meditação localiza-se em 1 de Pedro, capítulo 5. Eu quero convidar você que tem Bíblia, que possa tomar em mãos, juntamente com a sua família. Você também que está aí transitando, trabalhando, caminhoneiro, né? Motorista. Você pode estar ouvindo aí, não dá para pegar a Bíblia para poder ler, mas nós com alegria iremos ler a palavra de Deus para você nesta noite. 1 Pedro 5, a leitura vai do versículo 8 até o versículo 11. Ontem nós trabalhamos aqui o versículo de número 8, iremos retomar, fazer aqui uma revisão, uma espécie de revisão, para você poder estar inteirado, você que não pôde participar ontem, você que participou vai poder relembrar, isso é muito bom. 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. Assim está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio, para todo sempre. Amém. Pastor Arlen, graça e paz, estimado ouvinte, muito boa noite. Eu sou o pastor Arlan e vou começar a exposição da palavra de Deus. Esse texto que acabamos de ler é muito importante. O apóstolo Pedro está na reta final da sua carta e ele vai aqui passar para os irmãos, para a igreja peregrina, uma série de orientações. Por que a igreja peregrina? Como posto pelo pastor Arlen, a igreja está peregrinando nesse mundo, mas não pertence a ele. Inclusive, no capítulo 1 dessa carta, versículo 17, o apóstolo Pedro diz: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, mostrando de forma clara que, de fato, a igreja é peregrina. No capítulo 2 dessa mesma carta, versículo 11, o apóstolo Pedro confirma: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então aqui Pedro, ele está se dirigindo originalmente aos cristãos da dispersão, conforme o capítulo 1, versículo 1, e no final da carta, no capítulo 5, ele vai dar várias orientações à igreja peregrina. Versículos 1 ao 4, ele orienta os pastores a apacentarem com total cuidado. Versículo 5, parte A, orienta os jovens a serem submissos aos seus pastores. Versículo 5b e versículo 6, ele orienta a igreja à humildade. Versículo 7, ele orienta a igreja à confiança. Versículo 8 que lemos, ele orienta a igreja à sobriedade. É interessante, como nós já vimos ontem, nós não iremos chover no molhado, mas faz necessário revisar alguns pontos que nós verificamos nessa orientação à sobriedade. O texto diz: sede sóbrios. A palavra sóbrios aparece 3 vezes nessa carta. Capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 7 e aqui capítulo 5, versículo 8. Ser sóbrio é ter a mente sob controle, é pensar de forma prudente, equilibrada, sensata. Os irmãos estavam sofrendo perseguição imperial e calúnia e difamação social. E era necessário, em face do sofrimento, os irmãos manterem a cabeça no lugar. Os irmãos não ficarem desequilibrados. Não, eles precisavam ser sóbrios. E somado a isso, Pedro diz: vigiai.
Enquanto ser sóbrio é ter a mente sob o controle, vigiar é basicamente estar com os olhos abertos. Então aqui está a orientação à sobriedade. Mas por que Pedro exorta a igreja peregrina à sobriedade? Ele vai dar razão. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, por que o cristão, o servo de Deus, deve viver uma vida de sobriedade? Porque o crente, o povo de Deus, está em um campo de batalha. A vida cristã não é uma colônia de férias. O povo de Deus está em guerra, está em embate, está em batalha. E o apóstolo Pedro vai mostrar para nós alguns detalhes acerca dessa batalha espiritual. Em primeiro lugar, Pedro mostra no versículo 8 quem é o nosso real oponente. Como posto, os irmãos estavam sofrendo perseguição imperial por parte do imperador, o Império Romano, estavam sendo caluniados, destratados pelos gentios. Só que Pedro vai mostrar quem é o real oponente da igreja. Não era Nero, não eram os gentios pagãos. Quem era? Era o diabo. Segundo detalhe que nós percebemos acerca dessa batalha espiritual é o título, a denominação que é atribuída para o nosso arqui-inimigo, diabo. Vimos ontem que a Bíblia Sagrada usa várias denominações para se referir a esse ser malévolo. Em João 8,44, finalzinho, ele é o pai da mentira. Apocalipse 12, versículo 9, e precipitou-se o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então o diabo, como o pai da mentira, ele atua na esfera da mentira, ele é o pai da mentira. Como o dragão, conforme Apocalipse 12, 9, fala da sua voracidade, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia. Como a antiga serpente, ele é o grande sedutor. Como o diabo, que é o caso aqui de 1 Pedro 5,8, ele é o caluniador. Satanás significa adversário. E Pedro nos mostra mais, pastor, alguns detalhes acerca dessa batalha espiritual. Aonde está o nosso inimigo? O texto diz, anda em derredor. Então ele está no rastro do povo de Deus, espreitando, buscando uma oportunidade para prejudicar. O que ele está fazendo? Bramando como leão. Ele não é o leão, mas ele ruge como leão. Desejando o quê? Buscando a quem possa tragar. Então nós vimos com detalhes ontem um sermão só para o versículo 8. E caso você tenha interesse de reprisar, você que ouviu ontem, se você não nos ouviu ontem, queira ter acesso a explicações mais profundas do versículo 8, você pode acessar aí no YouTube o canal Focado nas Escrituras. E você vai se deparar com esse sermão explicado de forma mais abundante. Então, no versículo 8, Pedro, ele dá uma orientação à sobriedade. Feito isto, nos versículos 9 ao 11, ele vai dar uma segunda orientação. A orientação à firmeza. Já que a igreja, já que o povo de Deus está em uma batalha espiritual, como o povo de Deus terá vitória? O que o povo de Deus deve fazer? Aí Pedro, no versículo 9, diz o seguinte, ao qual resistir firmes na fé. Então, no versículo 8, vimos que o inimigo está em nosso encalço, buscando uma oportunidade para nos prejudicar. Mas, como nós iremos vencê-lo? O texto diz, ao qual resistir firmes na fé. A palavra resistir significa manter-se firme contra. Então perceba como nós iremos vencer a batalha espiritual contra esse ser malévolo, ficando firme contra ele. É interessante que em Tiago 4, versículo 7, nós temos palavras parecidas com essa. Tiago vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, como vencer a batalha espiritual? Ficando firme contra o maligno. É interessante isso, pastor, porque tem muitas pessoas que querem vencer o inimigo, a batalha espiritual, no grito. Sim. Usando jargão, como, por exemplo, está amarrado, para debaixo dos meus pés, Satanás, fazendo campanha forte, disse daquilo outro. Só que Pedro e Tiago, a Bíblia como um todo, na verdade,
Mostra-nos como o povo de Deus terá vitória na batalha espiritual. É mantendo-se firme contra o nosso adversário. Não devemos ter medo dele. Infelizmente tem cristãos que têm medo. Qualquer coisinha, na madrugada a panela cair, já sabe. Atribui ao maligno e fica amedrontado, com medo. Preocupado. A Bíblia não ensina que o crente tem que ter medo do inimigo. Só que a Bíblia também não ensina que o crente deve peitar, desafiar. Também não. Então o que o crente tem que fazer? Apenas resistir o maligno. O maligno tem te tentado, ele tem feito de tudo para você cair nos seus laços, mas o que acontece? O crente terá vitória na batalha espiritual, pastor Arne, mantendo-se firme contra o maligno. Perfeito, companheiro. Então, esse ponto aqui, o ouvinte já pode perceber que a Bíblia, ela não somente apresenta a realidade dessa luta que é espiritual, mas ela também apresenta como o cristão ele deve lidar. Porque geralmente as pessoas ficam desnorteadas e como estamos vendo aqui no contexto da carta de Pedro, especialmente aqui o capítulo 5, está orientando os irmãos. Os irmãos estavam passando tanto sofrimento, dificuldade, perseguição, mas por trás disso, Pedro reconhece aqui, esclarece para os irmãos, porque na hora da aprovação a gente precisa disso mesmo, de orientação, de esclarecimento. E Pedro está mostrando que a igreja peregrina, que está peregrinando nesse mundo, ela deve primeiro ser sóbria nessa batalha, e ela deve, em segundo lugar, se manter firme, a resistência, tem que resistir ao adversário. Então, esses dois extremos aí que o senhor colocou, pastor, é muito importante que o ouvinte entenda direitinho, porque tem aqueles que superestimam o maligno, que tudo é ele, tudo é atribuído a ele, qualquer coisinha de ruim, a pessoa já fala foi, né, o maligno, e tem o extremo oposto, o outro lado da moeda que diz que pessoas são indiferentes, ignora, que subestima o maligno. Então, a postura cristã é resistir firme. Glória a Deus. E é curioso observar que Pedro mostra que nós iremos vencer o inimigo resistindo firmes na fé. Que detalhe lindo. No versículo 8, o inimigo está em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, ele quer nos desviar da fé. E nós iremos vencer estando firmes nessa fé que ele quer nos desviar. Que interessante. Não sabemos ao certo se fé aqui seria o ato de crer ou aquilo que cremos. Nós acreditamos que os dois casos são cabíveis aqui. Sim. O inimigo das nossas almas quer nos desviar da nossa fé em Deus, confiança, e da nossa crença nas verdades de Deus. Nos dois casos, nós aprendemos que nós iremos vencer o inimigo nos mantendo firmes, acreditando em Deus, confiando em Deus e firmes também na sua palavra. Que maravilha. Então, isso é interessante, porque na Bíblia, geralmente as pessoas pensam que quando a palavra fé aparece, é somente em um sentido. Mas se a gente olhar, o Novo Testamento, ele usa a expressão fé para se referir a vários aspectos, não é, mestre? Justamente. A gente vê fé como fidelidade, aparece lá em Gálatas 5:22, fé como o dom do Espírito Santo, 1 Coríntios 12:9, salvo engano. Sim. A gente tem fé como essa questão do ato de crer, que é cabível aqui no texto. Os irmãos estavam sofrendo perseguição, poderiam desanimar, perder a confiança, e ao mesmo tempo a fé como conjunto de doutrinas, das verdades que Deus deu para o seu povo de uma vez por todas. Então nós temos que nos manter firmes na confiança em Deus e ao mesmo momento firmes nas verdades de Deus que nos foi dada para sempre. Aqui, pessoal, a gente precisa dar uma pausa, respirar, porque a gente precisa desmistificar algumas coisas. Sim. Porque tem muitas pessoas inventando coisas que não têm nenhuma fundamentação bíblica, pastor Arno. Isso é preocupante. Misticismo. Você, para vencer a batalha, a guerra, você tem que fazer aquilo outro. Mas o texto bíblico é tão claro. A simplicidade do evangelho. Sim. Até mesmo na batalha espiritual, não precisa show, alarde, inovação, novidade, nada disso. Campanha forte. Ele está dizendo, não, basta você ficar firme naquilo que o inimigo quer te desviar. Fica firme na fé. Assim você vence. Perfeito. Maravilha. Louvado seja Deus. Então Pedro, ele está dando agora orientação à firmeza, no início do versículo 9, e na sequência, até o versículo 11, o que Pedro vai fazer aqui? O apóstolo Pedro vai apresentar 3 razões para os irmãos ficarem firmes.
na fé. É interessante que ele dá ordem, ele fala para os irmãos ficar firmes, resistir firmes na fé contra o inimigo, e na sequência imediata ele apresenta 3 razões para os irmãos se manterem firmes na fé. Razão de número 1, o sofrimento não era restrito a eles. Isso é importante. Como nós temos apresentado aqui para o nosso prezado ouvinte, a carta de Pedro apresenta um contexto de sofrimento. Porque no primeiro século da era cristã, ser leal a Cristo não significava status, publicidade, fama, como tem sido pregado por aí afora. Felizmente isso é uma bagunça, pastor. Tristemente. Tem pessoas que vão para a igreja, por vezes, querendo Jesus, só quer agradar a Deus, mas infelizmente as mensagens distorcem a palavra de Deus. Lamentável. Dá uma falsa esperança para o povo, irmãos simples, querendo um evangelho, que por vezes são exigidos a tirarem dinheiro da onde não tem, por causa de capricho de alguns ensinadores da palavra de Deus, que na verdade não podem ser considerados como ensinadores da palavra de Deus, mas como mercenários, da forma que a Bíblia chama. Sim. O que acontece? Eu me lembro de um depoimento que o Senhor de tempo em tempo fala na igreja, que em dado momento um líder espiritual estava entrevistando ali os irmãos, uma filha de irmãos, para contar testemunho, para contar bênção. Aí um contava, não, eu era pobre, e depois que eu vim para cá e vendi tudo, e dei, eu fiquei rico. Aí passa um, vem outro, passa um, vem outro, chega a vez de uma senhora. Crente em Jesus. Pastor, quero contar minha bênção, fala a sua bênção. Jesus me perdoa dos meus pecados, pastor. Glória a Deus. Jesus me salvou. Aquele homem, lamentavelmente. Sim, tudo bem, Jesus te salvou, mas conta agora a bênção. Meu Deus. Conta agora a bênção? E tem bênção maior do que a bendita salvação? Então hoje as pessoas fogem disso porque tem muitos crentes que vivem revoltados. Por vezes porque foram mal instruídos. Exatamente. O que eles ouviram foi, olha, se você for crente, se você ajudar nessa obra, aí vai ser só vitória. Não vai ter luta, não. Vai ser só bonança. Aí quando a luta chega, qual é a reação dessas pessoas? Desapontamento, frustração, revolta. Reclama de tudo e de todos, e agora? Só que aqui Pedro, ele está incentivando os irmãos a uma vida de firmeza e vai dizer, olha, vocês não serão os primeiros nem os últimos a sofrerem. Porque é comum no momento de sofrimento, a pessoa ela se prender tanto da sua situação que ela passa a pensar que parece que só ela sofre. É muito comum. Ela se isola, começa a viver naquela situação enclausurada no seu sofrimento, de maneira que ignora que outros irmãos na fé também estão sofrendo. Aí Pedro, ele apresenta aí a primeira razão para os irmãos se manterem firmes na batalha espiritual, firmes na fé. O sofrimento não era restrito a eles. Ele diz isso no versículo 9 aí. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, todo o povo de Deus, em todo lugar, padece de uma maneira ou de outra. Sim. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João 16:33, foi tão claro. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus Cristo sempre deixou claro, nos seus ensinamentos, que os seus seguidores vão sofrer por causa dele. Sim. Vão padecer por causa dele. No mundo tereis aflições. Quando lemos as chamadas bem-aventuranças, em Mateus 5:10-12, Cristo vai dizer, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Cristo é mais genérico, mais geral. Sim. Então, bem-aventurados os que sofrem, os discípulos ouvindo. Ah, tá, quem sofre. Quando chega no 11, ele é específico. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, no reino de Deus é assim.
quem é bem-aventurado é quem sofre perseguição por causa de Jesus. Ou seja, a perseguição será inevitável, o sofrimento será inevitável. Em Mateus 10, 22, Jesus disse: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês serão odiados, vocês vão sofrer por causa do meu nome. Então o que acontece? O cristão que me ouve agora, que nos ouve, pastor, precisa se conscientizar que o sofrimento na vida cristã é inevitável. Por causa do nosso Cristo, nós iremos sofrer rejeição, oposição, perseguição, até desprezo. Só que isso serviria de encorajamento. Os irmãos poderiam colocar a mão na consciência e dizer: então eu não sou o primeiro e também não serei o último. Meus irmãos também estão padecendo pela causa de Cristo. Inclusive, nessa mesma carta, no capítulo 4, 16, Pedro vai dizer: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Ou seja, se a pessoa estiver padecendo por ser cristão, por pertencer a Jesus Cristo, por ser fiel a Ele, o texto diz: não se envergonhe. Porque é muito comum a pessoa pensar assim: nossa, eu estou passando por isso, eu sou cristão, por que isso? Aí Pedro: não se envergonhe não, de jeito nenhum. Isso é motivo de você glorificar a Deus, porque vocês estão padecendo a dificuldade por causa do Senhor Jesus, que morreu e sofreu no nosso lugar. Lá no capítulo 3 também, na mesma carta, é interessante isso, né? Como Pedro lidou com isso. Sim. 1 Pedro 3,17, ele diz que porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Sim. Então, se for padecer, passar por sofrimento, dificuldades, por fazer o bem, por agradar a Deus, por honrar a Cristo, é privilégio. É um privilégio e o cristão estará de parabéns. Eu me lembrei, o senhor falando aí sobre esse assunto, esse aspecto, comentando esses textos, quando os apóstolos foram presos no Sinédrio. Perfeito. Foram proibidos de ensinar no nome de Jesus Cristo e eles se manteram fiéis. Nós não podemos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido. Eles foram presos, pastor, surrados, tomaram uma surra. Mas quando eles saíram de lá, Atos 5:41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Que profundidade, mestre. Eles saíram da prisão alegres, como que dizem um para o outro em termos práticos. Que bênção, não é mesmo? Que privilégio. Nós somos surrados, nós somos presos, apanhamos. Que privilégio. Tudo isso por causa do nome de Jesus. Eles se achavam, né, como fosse, nossa, isso é uma dignidade. Eles enxergavam assim. Glória a Deus. Associar-se ao sofrimento de Cristo, é isso que a Bíblia vai mostrar. Há um outro texto em Filipenses 1:29, se eu errar aqui o senhor pode me lembrar a referência, que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer nele, mas também a padecer por ele. Perfeito. Então está aqui a primeira razão motivadora, que os irmãos deveriam se manter firmes na fé. O sofrimento não era restrito a eles. Todo o povo de Deus em todo o mundo padece aflições. Vamos agora dar uma pausa aqui, mestre, para que o ouvinte respire um pouquinho, que é muita riqueza. Maravilha. Vamos ouvir aqui mais um hino e iremos refletir nesse hino, glorificar a Deus e já voltaremos. Grande é o Senhor. Então nessa batalha nós reconhecemos que grande é o Senhor. Isso aí, estamos de volta no nosso programa A Bíblia em Foco. São agora 22 horas e 41 minutos. Nessa estação nós estamos aqui trabalhando um texto, pregando um texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 ao 11, onde o apóstolo Pedro apresenta duas orientações para a igreja peregrina, a igreja que está peregrinando nesse mundo. A primeira orientação é a sobriedade. Pedro reconhece que a igreja está em uma batalha espiritual e diz: sede sóbrios, vigiai. A segunda orientação é uma orientação relativa à firmeza. A igreja tem que se manter firme na fé. E nós estamos vendo agora as razões do porquê a igreja ela deve resistir na fé. Ela ser sóbria, resistir firme na fé, a sua firmeza. E vimos aí em primeiro lugar que a igreja ela deve se manter firme e também sóbria. Primeiro porque o sofrimento não é restrito aos cristãos. Vemos aí 1 Pedro capítulo 5,
finalzinho aí do versículo de número 9. Agora vamos partir para a segunda razão. Justamente, pastor Arla, a segunda razão é que o sofrimento presente é menor do que a glória futura. Então Pedro está aqui encorajando os irmãos em face do sofrimento. Os irmãos deveriam se manter firmes na fé contra o inimigo. Pedro mostra que o sofrimento presente é menor do que a glória futura. Na parte inicial do versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. À primeira vista parece que Pedro aqui está sendo insensível. Como assim? Depois de haverdes padecido um pouco? Como assim, Pedro? Um pouco? Você não está sentindo na pele o que nós estamos sentindo aqui? Só que, na verdade, Pedro não está sendo insensível ao sofrimento dos irmãos. Pedro está mostrando o seguinte: o sofrimento presente na vida do povo de Deus, ele é menor quando comparado à glória futura. Isso é maravilhoso, hein, pastor? Perfeito. Imagine o servo de Deus sofrendo e ter acesso a essa verdade. Espera aí, ainda que doa, ainda que eu esteja padecendo, mas é menor do que a glória que está reservada. Maravilha. Esse é um ponto maravilhoso, viu, mestre? Eu queria que ler uma mensagem que eu recebi de um obreiro precioso. Ele disse o seguinte: graça e paz, pastor. Que maravilha. Deus lhes dê cada vez mais coragem para combater as heresias dos falsos profetas. Amém, Diácono Cid. Deus te abençoe também. Amém. Obrigado aí pela palavra de encorajamento. É isso aí, a nossa missão é pregar o evangelho de Jesus. Que bênção. Pois bem, continuando aqui, eu quero que você, servo de Deus que está nos ouvindo agora, venha atentar bem para esse fato. Quando você estiver padecendo, passando por um momento desafiador, não se esqueça disso não. O sofrimento presente é menor do que a glória futura. É isso que Pedro deixa estampado aí, ó. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Sinalizando que o que está por vir é maior. Supera. Supera. E a Bíblia Sagrada confirma essa verdade em outros textos. O apóstolo Paulo, ele trabalhou muito nessa direção, quando ele escreveu sua grande carta aos crentes que estavam em Roma, capítulo 8, versículo 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que coisa profunda. Segundo os Coríntios 4, 17, o apóstolo Paulo fala a mesma verdade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então perceba, estimado irmão, a nossa tribulação, em comparação à glória que está por vir, é leve e é momentânea, vai passar. Então aqui Pedro está encorajando os irmãos a se manterem firmes na fé contra o inimigo, mostrando-lhes que o sofrimento presente é menor do que a glória futura. Que maravilha. Se encha de alegria com essa verdade, estimado irmão. Amém. É a palavra de Deus para o seu coração. Só que Pedro apresenta para nós uma terceira razão aí. O sofrimento é usado por Deus para moldar o caráter cristão. Olha o finalzinho do versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pedro vai dizer... Na verdade, ele vai usar aí 4 verbos muito interessantes para os quais devemos atentar. Ele diz o seguinte: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Detalhe: enquanto o inimigo é oportunista, ele lança a mão do sofrimento para prejudicar, Deus, que é bondoso, ele lança a mão do nosso sofrimento para nos abençoar. Que bênção. Nós temos aqui 4 verbos. São eles: aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O que esses verbos passam para nós? Que Deus está agindo na vida do seu povo. Amém.
Em tudo que o povo de Deus passa nesta vida, Deus está agindo maravilhosamente. Glória a Deus. No seu povo e a favor do seu povo. Isso aqui é consolador, pastor Arne. Talvez tantos irmãos nossos que estão nos ouvindo agora sofrendo, irmão. Sim. Padecendo. E vem essa palavra cheia de consolação para a nossa vida. Que maravilha. Meu irmão amado, você que está padecendo pela causa de Cristo, Deus está trabalhando em você. Apesar da dor, da dificuldade, Deus lança a mão do seu sofrimento para te fazer melhor. Amém. Lá em Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo aponta o propósito da predestinação, da eleição, porque fomos eleitos. Paulo vai dizer, e os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja aí, porque Deus nos elegeu, nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo. Então no sofrimento, o Senhor Deus, Ele lança a mão do mesmo para nos fazer melhores. Inclusive no versículo 28, um versículo antes de Romanos capítulo 8, ele vai mostrar que, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Então, esse bem que Paulo ele destaca é justamente o bem que ele vai destacar no versículo 29, que é a conformidade a Jesus Cristo, a semelhança com Jesus. Graças a Deus, que bênção. Então, nesse sofrimento, nessa dificuldade, Deus está agindo em nós, nos moldando, nos lapidando a semelhança do seu Filho Jesus. Que maravilha. Vamos então, pastor, considerar esses verbos separadamente? Primeiro, aperfeiçoará. Se parece muito o significado dessas palavras, só que cada um apresenta uma conotação mais abrangente. Então, as quatro juntas nos apresentam um quadro mais geral do que Deus está fazendo em nós, em face do sofrimento. Aperfeiçoará significa aperfeiçoar sempre, levar avante um processo já começado. Ou seja, Deus começou algo, sim, e no ato dele aperfeiçoar, ele está completando a sua obra iniciada. Fosse levando a cabo, né? Justamente. É aquilo que Paulo também vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que benção. Então, você, meu irmão, que nos ouve agora, alegre o seu coração. Está sofrendo por causa de Cristo, por causa da verdade, por causa do Evangelho. Deus está te aperfeiçoando. Maravilha. Deus está moldando você. Ele começou uma boa obra na sua vida e Ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele é fiel. Segunda palavra, segundo verbo, confirmará. É firmar na fé. Como já vimos no versículo 8, Deus é quem concede essa firmeza. Aqui uma curiosidade linda. Ao mesmo tempo que o crente deve se esforçar para manter-se firme na fé contra o inimigo, na verdade, quem dá essa condição, do início ao fim, próprio Deus. É o próprio Deus. Que maravilha. Então o cristão não tem nenhuma razão para ficar envaidecido, inflado, orgulhoso. Não. É tudo recurso de Deus, da graça de Deus para nós. Louvado seja Deus. Então Deus vai aperfeiçoar, Deus vai confirmar. Terceiro, fortificará, que significa dar forças. Para que dar forças? Se a gente olhar o capítulo 1, versículo 22 e o capítulo 4, versículo 8, o Senhor nos dá força para amar. Capítulo 5, versículo 9, para resistir às pressões. Capítulo 3, versículo 13, capítulo 2, versículo 20, Deus dá força para os crentes serem perseverantes na prática do bem. Então Deus vai nos fortificar. Tudo que o cristão precisa fazer para a glória de Deus, Deus no sofrimento, Ele vai nos dar força. Amém. Glória a Deus. E o último verbo, fortalecerá, que significa firmar a pessoa sobre o fundamento em cima do qual está construindo a sua vida. Então, pastor Arne, Deus de fato está agindo na vida do seu povo, aperfeiçoando, confirmando, fortificando e fortalecendo. Agora Pedro, ele vai fazer o que no versículo 11? Ele está maravilhado. Extasiado. Que Deus maravilhoso é esse? Em face do sofrimento, o que ele faz conosco?
nos abençoa, nos faz melhores, nos conforma à imagem de Jesus. Nos dá força. Aí no versículo 11 ele diz: a Ele, aquele que faz essas coisas, a Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém